Rodrigo Mendes, boa noite e boa live, abençoados. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Boa noite para você também. Conheces bons exercícios para estimular a neuroplasticidade e concentração? Ou exercícios de alimentos, Marcos? Sim, sim, bacana. Boa pergunta aí. Vamos dar uma... O que é a neuroplasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de se regenerar e de mudar, de uma forma muito simples. Isso também foi uma coisa que as neurociências demonstraram que acontece ao longo da vida. Ou seja, o cérebro vai mudando, mas ele tem a capacidade, até certo ponto, de se regenerar, essa coisa toda. Falando aqui, Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes. Ele participando aqui do nosso Legal, podcast. Obrigado, Rodrigo. Bacana. Obrigado. Então, essa é a primeira coisa. É para estimular a neuroplasticidade e concentração. Infelizmente, a gente, com milhares de estímulos que a gente recebe, principalmente por conta dessa questão das redes sociais, vou lembrar o nome dele, já cito. Ele, esse super conhecido, caramba, mas já, tudo bem. A questão do foco, a questão da atenção. A gente precisa permitir ficar atento a determinadas coisas por um determinado tempo, porque senão a gente vai ter uma dificuldade de manter o próprio pensamento, diríamos assim, focado em alguma coisa. Porque às vezes, tem isso, tem aquilo outro. Chegam tantos estímulos, principalmente em relação às redes sociais, seja de bate-papo, seja de YouTube, enfim. Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho uma técnica muito interessante, desenvolvida por um italiano, chamada de Pomarola, técnica Pomarola. Olha só, ele falou o seguinte, ele escreveu o livro, fez sucesso, é muito bacana, e a técnica dele consiste no seguinte, olha, você vai ter 25 minutos para fazer aquilo, se dedicar àquilo, pode marcar no tempo, na verdade deve-se marcar, a técnica diz que é para a gente marcar o tempo de 25 minutos, e nos 25 minutos você fica ali fazendo aquilo que você se propôs, tá? Aí depois de 25 minutos, dá uma pausa de 5 minutos, dá uma caminhada pela casa, levanta, bebe água, vai ao banheiro, enfim, depois volta para mais 25 minutos. Certo. E depois de 4 de 25, aumenta para 10. Então, é uma sugestão de tempo. Não necessariamente, tem 5 minutos, voltar. Não. Isso ajuda a questão da concentração. Os exercícios e alimentos também. A questão, por exemplo, em relação à aprendizagem, tem estudo mostrando que quando a gente faz exercício físico antes de uma determinada tarefa cognitiva, como, por exemplo, aprender aula de idiomas, a gente melhora a nossa capacidade tanto de aprendizado quanto de memória. Oxigena. Isso, exatamente. Então, os exercícios têm impacto grande na questão da atenção. E também a alimentação. A alimentação mais natural, conforme os nutricionistas e os nutrólogos nos ensinam, eles batem nessa tecla, vamos ajudar a ter uma concentração melhor, um raciocínio mais claro, uma velocidade de processamento maior, cerebral. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem, inclusive citamos isso na primeira live, o podcast, de que o tempo que o nosso cérebro demora para a gente processar uma determinada informação. Entendeu? Então, voltei aqui, porque eu estava focado dentro da minha resposta. O doutor Augusto Cury, conhecidíssimo, o Cury fala na síndrome, na síndrome do pensamento acelerado. SPA. Essa coisa toda justamente por conta. São tantas possibilidades que a gente tem, que justamente, então se a gente não para, chuva de informação. Exatamente. Então, Rodrigo, vai ajudar essa técnica Pomarola, por exemplo, a gente ficar ali. Hábitos e alimentos, sim, importantíssimo, importantíssimo a gente ter hábitos saudáveis. A gente começou a falar aqui sobre um estilo de vida saudável para reduzir a possibilidade de desenvolvimento da demência à medida que a gente envelhece, por exemplo. No primeiro podcast citamos isso aqui.